Bom dia, amados irmãos, a paz seja convosco, Deus abençoe a todos. Vamos daqui a pouquinho dar continuidade na nossa leitura no livro de Jeremias, capítulo 44 hoje. Antes, vamos adorar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
eu vou te honrar. Amém? Esse louvor, meus irmãos, ele é muito maravilhoso quando você para pensar na sua letra, onde Deus nos diz, né, através desse louvor, que a gente não pare, que a gente prossiga, né, em tudo na nossa vida, tudo de bom, tudo que Deus colocou nas nossas mãos, seja ele um dom, seja ele algo que você queira, que está difícil, não volta atrás não desanima não, né? Deus te colocou lá com um propósito, e às vezes a gente joga tudo para o alto, devido à carga pesada, carga emocional, espiritual, né? Mas Deus é contigo, e esse louvor nos diz que Deus nos honra, né? É muito importante a gente se lembrar de estar honrando, né? De estar honrando a Deus, porque Ele também honra quem o honra. Amém? Louvado seja, Pai, o teu santo nome, aleluia. Glória, glória, glória. Ao que estás assentado
Amém, amados irmãos? Somente a Deus toda a honra e toda a glória. Amados irmãos, vamos estar orando para a gente entrar na palavra, para Deus abençoar a nossa vida, abençoar esse momento, falar com cada um de nós. A Bíblia nos diz que sem Deus nada podeis fazer. Então é importante a gente buscar a Deus. Porque senão, meu irmão, se não for a provisão, se não for a mão de Deus que está no controle sobre todas as coisas, a gente nada pode fazer, né? Quem somos nós para dizer, eu posso acordar, amanhã eu posso fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, se Deus não nos permitir, se Deus não nos der o fôlego de vida, né? O que a gente pode fazer? Eu sei que eu não posso fazer nada, né? Tudo está no controle de Deus. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, soberano e eterno é o Senhor. Na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que venha fazer parte, ó Pai, deste momento. Chamamos a Ti, Senhor, para que possa abençoar a vida de cada um que aqui está. Cada um, ó Pai, que se atenta neste momento à Tua palavra, que ouve esta oração e também está clamando por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra. Derrama sobre nós sabedoria, discernimento e entendimento, para que o Senhor possa colocar no nosso coração a Tua palavra e possamos guardá-la, Senhor, e andar conforme o Senhor ordena. Obedientes e praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Fala no nosso coração, no nosso mais íntimo, ó Pai. Joga por terra todo o mal, toda a retaliação, todo inimigo que se levanta contra esta obra e contra nossas vidas. Visita a nossa casa, o nosso coração. Visita, Pai, o mais profundo da nossa alma, que só o Senhor sabe como está a bagunça. Mas que o Senhor possa nos dar direção, ó Pai, para que haja espaço para Ti. Que a Tua palavra, Pai, assim diz a Tua palavra, que não volta vazia. Eu sei, ó Pai, que o Senhor nos ouve e neste momento, ó Pai, se atenta a cada oração, a cada coração. Que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje vamos estar lendo aqui o capítulo 44 de Jeremias, que nos diz ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Se você não viu os capítulos anteriores, pesquisa aí no perfil. A gente tem os capítulos anteriores aí, para que você possa estar entendendo, né, do que se trata este capítulo. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nof, e na terra de Patros, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz vir de Israel? Que vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para que se converterem da sua maldade, mas para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E elas tornaram-se em deserto e em desolação. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel. Por que fazeis vós
tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incensos a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que vós mesmos vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição e de opróbrio em todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades de vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo Judá. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada e de fome morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada e de fome morrerão. E servirão de execração e de espanto, e de maldição e de opróbrio, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar, porém não tornarão senão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que subiam, que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não obedecemos a ti. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão, e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus estatutos, e nos seus testemunhos não andaste, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres:
ouve a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor Deus, assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpriste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouve a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que todos se escapem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó Hofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Amém? Irmãos, aqui a gente vê uma palavra muito forte, pesada, por desobediência. E ainda bater o pé firme contra a palavra de Deus. Você viu isso? Certamente que não ouviremos a tua palavra que está saindo da tua boca, mas sim obedeceremos ao que dissemos. Vamos queimar incenso à rainha, vamos fazer libações. Só que veja só o que Deus fez. Quando Deus fala, quando Deus promete, Deus cumpre. A Bíblia nos diz que Deus não é homem para mentir e não é filho do homem para que se arrependa. Você pode notar que às vezes em nossa vida a gente percebe que nós mesmos fazemos promessas e descumprimos. Fazemos aliança e quebramos. Dizemos algo e dali a pouco já desistimos. A nossa palavra não tem vigor. Ainda que às vezes tenha fé, mas nós quebramos a nossa própria palavra. Só que Deus também não se agrada disso, né? Mas agora você imagina um Deus que é fiel, que é justo, que é zeloso pela sua palavra. Deus não muda a sua palavra para agradar o homem, nem a ninguém. Que prometeu que esse povo ia sofrer, ia pagar pelo que havia fazendo. Você acha que Deus, ainda que os ame, ia voltar com sua palavra? Não, não ia. Nem por amor. Porque Deus zela pela sua palavra. Ele zela não somente pela palavra que está nas Escrituras, que tudo que está aqui vai se cumprir. Muito já se cumpriu e ainda vai se cumprir. Todas as coisas. Mas também da palavra que sai da boca de Deus. Às vezes a gente olha para aquela passagem da Bíblia onde Jesus foi tentado no deserto, onde após 40 dias Jesus teve fome e ali apareceu Satanás para tentá-lo e disse: se você é mesmo filho de Deus, faça essas pedras que se tornem em pães e mate a sua fome. E Jesus o disse:
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes a gente entende que é a Bíblia somente, mas não. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus fala contigo, meu filho, não faça. Meu filho, me obedeça. Se alimente dessa palavra, viva essa palavra. Não é somente as Escrituras, porque você serve, você conhece um Deus vivo, um Deus soberano, um Deus poderoso, que fala, que responde, que dá direção. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é somente do que está aqui. Porque Deus é bem mais que essas Escrituras. Porque às vezes a gente pede direção, Deus responde, mas a gente não obedece. Assim como aconteceu com esse povo. Meus irmãos, Deus é soberano. Sabe o que é ser soberano? É sobre tudo e todos. Sobre tudo que existe, sobre todos existentes. Todo ser, não só humano, mas anjos e demônios. Sobre coisas. E Ele zela pela sua palavra. Deus não fala palavras torpes como nós. E a palavra de Deus tem poder. Vejamos que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Haja, e tudo foi criado. Que haja luz, então houve a luz. E Deus gostou, porque era bom. Você vê que Deus não erra no que faz. Deus não erra na tua palavra. Deus não erra no que fala. Porque Ele é zeloso. E acredite, a palavra de Deus tem poder. Você acha que Deus voltou atrás da palavra dele por amor? Porque nós voltamos. Às vezes, eu vou fazer assim, assim, assado, porque você está errando comigo. Mas dali a pouco a gente volta atrás. Às vezes, quem é pai, por amor, tira seu filho do castigo. Mas Deus não. Deus, quando repreende, Ele dá um tempo determinado. Esse tempo vai se cumprir. A gente viu isso na passagem, capítulos anteriores, se eu não me engano, 39, onde o povo de Judá foi cativo por Nabucodonosor, a mando do Senhor, por 70 anos. Levantaram-se falsos profetas para diminuir esse tempo, achando eles que o povo ia acreditar, porque Jeremias havia profetizado 70 anos. Mas aí se levantaram alguns. Não, Jeremias, está mentindo. Deus mandou dizer que será 2 anos. E vocês vão vão ser prósperos. Continuem sua vida. Continue aumentando a família, continue plantando, continue colhendo. Mas então veio novamente a palavra do Senhor. Pois a palavra dele não muda. Na boca de Jeremias, que seria 70 anos. Nada mais, nem nada menos que isso. Não importa o tempo, mas sim a palavra. Se Deus fala, ela há de se cumprir. Assim como também a eternidade. Porque a palavra de Deus ela é eterna. A Bíblia nos diz que tudo passará, mas não passará a palavra do Senhor. Ou seja, eterna. Um tempo para nós incontável. Talvez 3 bilhões de anos. Talvez mais. Incontáveis. Esse é Deus. Esta é a sua palavra.
eterna. E às vezes, ainda que você volte atrás na sua palavra, Deus jamais voltará. Porque Ele zela pela sua palavra. Então é importante a gente também notar que quando Deus promete, suas promessas vão se cumprir, meu irmão. É importante a gente não se desesperar. Este povo estava, a gente notou aqui neste capítulo, que eles disseram, não, a gente vai servir sim, vamos fazer libações à rainha dos céus, vamos fazer holocaustos, vamos servi-la, porque está faltando pão. Ou às vezes nem estava, mas pelo medo deles de faltar. Porque às vezes você olha, olhando para a nossa vida, vamos supor, a geladeira não está tão cheia. Às vezes ainda resta somente um pacote de arroz, algum punhadinho de feijão, uma mistura um pouco mais fraca, e você acha, poxa, Deus não está suprindo? Deus não está cumprindo com sua palavra? Ele disse que não faltaria. Se você ainda tem esse alimento, dê graças a Deus. Se você ainda tem esse trabalho, ainda que seja um ganho pouco, mas não te falta, agradeça. Não é preciso sair de onde Deus te colocou para ir à terra estranha, buscar algo que vai desagradar a Deus. Pois assim esse povo estava fazendo. Deus não deixa faltar, meus irmãos. Se está faltando, tem algo de errado. Se está faltando é porque a gente não está buscando em Deus. Mateus 6, 36, 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. É buscar primeiro, porque se está faltando, tem algo errado. Esse povo estava servindo a outros deuses. Como que eles querem receber algo de Deus? Deus estava dando a eles direção. Porque Deus era com eles, mas eles estavam virando as costas. Porque Deus zela para a sua palavra. Deus disse a eles no capítulo anterior, ficai na terra em que eu vos mando, e eu terei misericórdia, e farei com que o rei Nabucodonosor tenha misericórdia. E eles iam viver bem. Deus não ia deixar faltar. Mas o desespero fez com que eles desobedecessem. E ainda olharam para o passado. Olha, quando nós fazia isso, quando nós adorava ela, quando nós fazia libações, não faltava o pão. Às vezes a gente olha assim para a nossa vida. O ímpio, as pessoas lá fora que estão vivendo no pecado, estão vivendo no erro, estão prosperando, estão comprando carro novo, está comendo melhor, sempre está viajando, estou vendo sempre nas praias. Mas a palavra de Deus nos diz de que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? De que vai adiantar eu desfrutar de tudo nessa terra e a minha alma perecer no inferno? A segunda morte, onde eu serei separado de Deus, eu nunca mais, a eternidade inteira, distante de Deus, queimando no lago de fogo, com todos os demônios, me lembrando que um dia eu tive a chance de viver o melhor, lembrando de tudo que eu poderia ter feito e não fiz, para buscar mais a Deus, para obedecer a Deus, e viver bem nessa terra. Porque a palavra de Deus também nos diz, se ouvirdes e obedecerdes, viverás bem nessa terra. Se ouvirdes e obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. E o que Deus nos promete?
Em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que ele deu o seu Filho, para que a gente ainda tenha a vida eterna. Além dele nos dar a salvação, Jesus, ele nos promete uma vida eterna com ele, nos céus, com o Rei da Glória, com o Criador, com o nosso Redentor, o único que pode salvar a nossa alma eternamente. Não precisamos viver aqui 80, 90, 100 anos de uma vida de glória, de um emprego que, sei lá, talvez eu ganhe 20 mil reais por mês. Ande o mundo inteiro, conheça o mundo inteiro, viva bem, feliz, desfrute da minha riqueza, deixe aí herdeiros, mas no final eu herdar a eternidade de sofrimento. Enquanto vivi talvez, sei lá, 100 anos, e passar uma eternidade que não se pode contar no lago de fogo. Já pensou? Mas eu prefiro, ainda que sofrendo, ainda que faltando algumas coisas, ainda que vivendo no pouco, pois assim Deus disse: me honre no pouco e no muito te colocarei. Talvez você pense: nossa, eu estou honrando Deus no pouco aqui, mas estou sofrendo, e nunca vem o melhor. No muito te colocarei. Esse muito é na eternidade. Lá não haverá choro, não haverá dor, e lá você vai ser farto da glória de Deus, da presença do Senhor eternamente. No muito te colocarei. Honre a Deus, ainda que esteja faltando alguma coisa, mas não deixa faltar a presença, não deixa faltar a palavra. Seja obediente, seja praticante da palavra de Deus, e você verá, e ainda ouvirá que Deus te falará. Lembra quando eu te disse que você hoje não ia entender? Lembra quando eu te falei: suporta mais um pouco? Lembra quando você pensou em desistir e ali eu te dei vigor e fiz com que você permanecesse? Eu insisti e você acreditou na minha palavra. Entra no meu descanso e desfrute da eternidade comigo. Já imaginou ouvir isso de Deus? A gente tem que almejar isso, meu irmão. Almejar estar com Deus. Almejar a eternidade. Essa vida vai passar e passa rápido. Passa rápido. A gente não percebe isso. O tempo não para. E Jesus está voltando. Entrega os teus caminhos a Deus. Volta para Jesus enquanto ainda há tempo. Às vezes pensamos, esquecemos que as coisas estão se cumprindo, porque a palavra de Deus vai se cumprir. E o tempo está passando. Não deixa para se consertar amanhã. Não deixa para voltar para Jesus amanhã. Porque nós não sabemos quando Jesus vem. E também não sabemos quando pode ser o nosso último dia. Hoje, agora, nesse momento, eu tenho um fôlego de vida. Mas eu não sei até a tarde o que Deus preparou para mim. Ainda sabendo eu que tudo está no seu controle. Tudo está nas suas mãos. Eu não sei. Eu não sei o que será de mim. Eu posso fazer planos. Eu posso falar: daqui a pouco eu vou fazer isso. Mais tarde eu vou fazer aquilo. Mas só Deus sabe. Talvez a eternidade para mim ou para ti chegue mais antes do que você pensa. Talvez não seja 90. Talvez não seja 80. Talvez não seja 60. Talvez você não se aposente. Talvez daqui a pouco. Mas a palavra de Deus não muda. Vai se cumprir. E a Bíblia nos diz que chegará o dia que todo olho verá, todo joelho se dobrará
toda boca confessará que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Todo olho verá. Você creia ou não creia, você acredite ou não acredite, você o sirva ou não, você tem seu livre árbitro. Você tem a sua escolha, assim como o povo de Judá teve a sua escolha. Mas também a escolha errada, ela traz consequência. A escolha certa nos traz bênção. Olha a diferença. Decida o que você quer da sua vida. Decida onde você quer que sua alma passe a eternidade. A nossa vida se compõe por 3 fatores: corpo, alma e espírito. Após a morte, o nosso corpo vai voltar ao pó de onde ele veio. O nosso espírito volta para Deus, pois foi Ele quem soprou em nós. E a nossa alma, ela é eterna. Para onde você conduza, é para onde ela vai. A escolha está nas tuas mãos. A palavra de Deus também nos diz que Jesus jamais lançará fora aquele que vier até Ele. Não importa como está a sua vida. Não importa o que você já tenha feito. Não importa como você viveu até aqui. Se você se achegar a Deus, se você buscá-lo, Ele não vai te lançar fora. Busque a Deus enquanto ainda há tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.